Fuck My Brain. É hora de dar um boom na sua mente. Está começando um episódio da F My Brain. Aqui nós trazemos aqueles assuntos que bugam a nossa mente, que tiram o nosso sono e que, no fim das contas, afetam a nossa saúde mental. Preparados para o tema de hoje? O tema de hoje é a cultura da insatisfação. Fuck My Brain. E para falar desse tema, nós convidamos o Felipe Augusto Lenzing, que é psicólogo há mais de 10 anos do Programa de Transtornos Alimentares da USP. Ele é supervisor da equipe de psicólogos do grupo especializado, olha só, no atendimento a homens com transtornos alimentares do HC aqui de São Paulo, fundador do Centro Brasileiro de Atualização de Transtornos Alimentares e autor do livro Manual de Psicoterapias dos Transtornos Alimentares. Felipe, muito obrigada por você ter vindo conversar com a gente hoje. Olá, obrigado, Marina. Eu que agradeço por estar aqui com vocês. Muito bem, e além do Dr. Felipe, quem está aqui? Natália Mestre e eu, Marina Machado. Deixa eu me apresentar rapidinho. Eu sou expert em vida, gente. Eu sou expert em comunicação, em liderança, em cozinha, em criança, em qualquer coisa que vocês... Não, tô brincando. Vamos lá. Natália Mestre é muito mais especializada. Ela é especialista em branding, estratégia para marcas e pessoas. Oi, para todo mundo que nos ouve, nos assiste. Oi, doutor. Olá. Seja muito bem-vindo. Tava ansiosa. Esse é um tema que eu adoro. Acho que a gente tem muita coisa para conversar. Então, o quê? Bora para o papo. Bora pro papo só depois de passar aqueles recados muito legais. Por quê? Começamos. Vamos lá, vai. Inscreva-se no nosso canal. Aonde que a gente tá? No YouTube, @canal F My Brain, no Spotify, @F My Brain. Lembrando que a gente tá no Deezer, a gente tá na Amazon Music. Você não pode perder. Estamos em todos os lugares, no Submarino, na Estação Espacial Internacional. Lembre-se disso, não há desculpa. E se você se inscrever, acione o sininho também, sempre bom compartilhar. Lembrando que temos o nosso clube de assinatura no YouTube. Quem mandou pergunta vai poder assistir às respostas exclusivas para os membros do nosso YouTube. Você quer mandar pergunta? Você quer concorrer a... Tcharam! Essa caneca muito maravilhosa. Vale lembrar, Natália, que as primeiras pessoas já receberam a caneca, exatamente. Pessoal emocionado com o recebimento da caneca. Muito bem, muito bem. Vocês ficam lá nas redes nossas. Eu quero a caneca, eu quero a caneca. Se inscreve, vira membro. Vire membro que você ganha chances, inclusive. Bom, dito isso, vamos lá. Faltou só o nosso Instagram. Atenção, nosso Instagram, Natália, @fmy.brain. Tem um pontinho, gente. Vamos, não esqueça. Assunto super sério, porque a gente tá falando de cultura da insatisfação, porque parece que o tempo todo a gente está descontente com o nosso corpo, com a nossa imagem, né? Eu tô acima do peso, eu tô abaixo do peso, eu tenho pouco cabelo, eu tenho muito cabelo, eu tenho bochecha, não tenho bochecha, minha boca tem muito, tem pouco, falaremos um pouco disso, mas de uma forma leve, claro, mas com muita preocupação. E aí eu trouxe alguns dados, doutor, para a gente começar falando, porque um levantamento mostra, eu peguei aqui uma matéria do Globo, que o brasileiro está entre os mais insatisfeitos com o corpo no mundo. Malta, Taiwan e Bangladesh lideram a lista de pessoas mais felizes. Vamos colocar aqui que a gente está entre os países com menos confiança no corpo. Esse estudo foi feito na Inglaterra e Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, China e França também estão entre os lugares onde as pessoas se sentem menos confortáveis com o corpo. Você trabalha com isso, você encontra pessoas com vários níveis de transtornos alimentares, isso é uma questão, porque a relação com a comida é uma coisa, Exato. E a outra é a falta de aceitação com a própria imagem no geral, né? Então eu queria que você falasse um pouco da sua experiência, o que você vem encontrando e se isso mudou de uns anos para cá. Marina, isso vem piorando ao longo dos anos. Cada vez mais as pessoas estão chegando no consultório com insatisfações muito elevadas, né? Então, nada parece que é suficiente. E isso faz com que as pessoas comecem a ter uma busca incessante em tentar consertar essa insatisfação. Só que o grande problema disso é quando as pessoas vão e tentam consertar essa insatisfação, começam a perceber que, na verdade, não era bem isso. E é aí que começa o aprofundamento em relação a essa insatisfação. Né? Porque hoje, como as pessoas elas estão tendo muito acesso rapidamente às coisas, elas acabam ficando só na pontinha do iceberg. Estão insatisfeitas, vão atrás de tentar consertar aquilo como se fosse algo objetivo, assim. E muitas vezes a insatisfação, ela anuncia
uma falta, ela anuncia coisas muito mais profundas que não vai ser simplesmente fazer um preenchimento ou uma cirurgia que vai resolver aquilo. Muito bem, já começamos dando aquele alerta. Gente, vamos refletir junto, né, Ná? Você sabe que eu já venho pensando muito sobre esse tema, como eu falei, é uma coisa que eu gosto bastante. E eu sinto também alguns retrocessos que a gente fez esse ano, né? Então, quando a gente teve a pandemia, logo depois da pandemia, a gente viu, por exemplo, semanas de moda promovendo essa diversidade corporal. Né, então a gente teve os movimentos do body positive, né? Então esses movimentos. E quando a gente viu, por exemplo, as semanas de moda agora, essas últimas, Paris, por exemplo, a gente já viu a estética da magreza voltando com tudo. Né? Então a gente já viu completamente essa estética sendo a dominante nas passarelas. E assim, ao mesmo tempo, né? A gente tá com a notícia dos novos Ozempics da vida, que eu acho que a gente tá falando do mesmo movimento. Sim. Né? Então, agora a nova é o Mounjaro, né? Esse novo medicamento, que, pasme, vai custar quase R$4.000. Então, a gente tá falando de uma estética inacessível, ainda por cima. Pra você né? que é pobre. Pra você tá? que não tem dinheiro. Dinheiro. Exatamente. Entendeu? Então, eu acho que o que eu queria ouvir do doutor é: como que o mercado se beneficia dessa cultura da insatisfação que a gente está falando, no sentido disso, que a gente está insatisfeito e a insatisfação, ela vai ficando também como se fosse a satisfação um direito de quem tem dinheiro, né? Então a gente tá desaproximando isso. Então se você não tem dinheiro e vive essa cultura, você tá fadada a nunca tá feliz. Exato. E as pessoas querem pertencer, né? A indústria da beleza, eles lucram milhões em cima da insatisfação das pessoas. Muitas vezes, se a gente olhar, eles vão dizer basicamente para nós o seguinte: me diga qual é a sua insatisfação que eu te oferecerei um produto. Então, e o complicado disso tudo é o seguinte, é a falta, muitas vezes, de consciência das pessoas em relação ao movimento, ao que está acontecendo. Então, esse momento de super emagrecimento das pessoas é muito delicado porque retira a pauta relacionada à diversidade corporal, e o primeiro elemento é corpo, existe uma individualidade muito grande. Corpo é que nem cor de pele, tipo de cabelo, tamanho de dente, cada um vai ter o seu. Só que, dentro desse aspecto voltado a ter um corpo específico, que é o que é dito em termos de padrão de beleza, todo mundo quer pertencer. E aí começa uma busca incessante relacionada a isso, sem esse questionamento. Por que eu estou buscando aquilo? Por que isso está me deixando incomodado? Aonde é que dói aqui em mim para eu estar buscando ali? O que está faltando? Raramente vai ser algo associado realmente sobre a aparência. Muitas vezes vai ser uma falta relacionada a uma busca em querer pertencer, em querer ser amada, em querer ser vista, em querer ser especial. E por aí nós vamos percebendo as armadilhas da história toda, né? Então é delicado essa discussão, porque agora com o advento das redes sociais, se a gente abre o Instagram, nós vamos ver sempre a vida perfeita, né? E dentro desse elemento da vida perfeita, o Instagram é a rede social que mais produz insatisfação. E não traz essa diversidade da gente começar a questionar as coisas baseado no real, né? Então, até se a gente volta um tempo atrás, não era da nossa espécie ficar se vendo constantemente através de uma tela, através de um aparelho ou algo do tipo. Depois do acontecimento da pandemia, um dos elementos que a gente percebeu de maior problemática foi as pessoas começaram a ficar muito mais hipersensível a defeitos ou algo que eles achavam que seria um problema ali, por conta de ficar constantemente exposto à tela. Então foi o boom de procedimentos estéticos. Hoje se normalizou procedimentos estéticos, né? Se a pessoa tiver uma insatisfação no joelho, existe procedimento estético para o joelho. Inclusive, teve óbitos de uma influencer relacionado a isso. Vamos falar disso. Né? Eu já vi prótese para panturrilha, para queixo. É um troço muito louco. Assisti aquele, que aliás é divertidíssimo no fim, eu acho, e ao mesmo tempo que muito triste. Do Botched. Eu acho triste, na real. É uma coisa assim que você olha o extremo das pessoas. É porque você vê situações muito mais, né, interessantes, reais, mas o que as pessoas fazem com o corpo, né? São 35 cirurgias para virar alguma coisa. Mas quando o senhor estava falando, eu fiquei pensando se existe
uma constante onde é um fator idade, é um fator que mexe muito com as pessoas, vamos dizer assim. Então, é uma separação de um relacionamento, é uma questão de trabalho, que acaba sendo um gatilho para que as pessoas tenham esse desconforto, ou apenas... porque eu entendo que tem de tudo, mas quando você trabalha com isso há muito tempo, está no consultório e vê as pessoas, você vê um padrão que muitas vezes se repete com as pessoas no consultório, que levam a essa insatisfação e aí aos exageros, seja com relação à alimentação, os distúrbios alimentares, ou seja, com procedimentos estéticos? Existe um elemento de, primeiro, vulnerabilidade. A nossa cultura já vulnerabiliza muito as pessoas a procurarem formas urgentes de modificação do corpo, porque sempre vai existir ali uma promessa de algo, né? Quase como se fosse a entrada no paraíso. Quando eu chegar no peso X, aí sim tudo vai ser resolvido. Quando eu estiver com o rosto de um jeito específico, pronto, não terei mais problemas, né? Então, a nossa cultura já tem esse aspecto de vulnerabilidade em si. Os gatilhos entram nesse campo individual, que pode ser perda de um trabalho, perda de um relacionamento, ou muitas vezes o querer fazer parte de um grupo específico, ou até a busca relacionada à autoestima, que muitas vezes as pessoas miram na autoestima e acertam num transtorno alimentar ou acertam num adoecimento, né? Porque até sempre que a gente pensa numa disfunção do comportamento alimentar, começa como algo meio inocente, sabe? Então assim, eu quero só melhorar a minha alimentação, ou eu quero só melhorar o meu corpo, e dentro desse percurso se perde os aspectos do que seria saudável. Por isso que saúde e estética são coisas diferentes. As pessoas podem mirar em saúde, mas muitas vezes acabam acertando no adoecimento. Então, no consultório, quando começa a chegar os pacientes, principalmente com adoecimento relacionado a um transtorno alimentar, nós percebemos que começou ali com uma dieta e hoje dieta não basta mais. A pessoa, ela quer ter um controle tão rígido em relação a essa alimentação que começa a passar fome, começa a ultrapassar a magreza e ir para uma desnutrição, e isso é normalizado, entende? Nas redes sociais eu tenho inúmeras pacientes que postam fotos, são meninas que estão já numa desnutrição, e todo mundo super elogiando, sabe? Escrito lá, perfeita, nunca Magra. erra, isso, né? E aquela pessoa está num adoecimento muito grande em relação ao corpo, entende? Então nós vamos precisar tomar um pouco de cuidado em relação a essa grande exposição voltado à supervalorização de um corpo específico, porque muitas vezes a gente não sabe quem está ali do outro lado. E às vezes a pessoa está se inspirando no transtorno alimentar de alguém, sem saber aquilo que está acontecendo ali, entende? Então você olha ali e fala, nossa, eu quero ser igual fulana. Calma, a gente não sabe o que tem atrás das telas. Entende o que eu estou dizendo? Não, sem dúvida. E é uma sociedade que, de uma certa forma, aplaude o adoecimento, né? Muito. A gente aplaude. Quando se trata de magreza, parece que não existe o magra demais. Quanto mais magra, você já reparou, mais ela parece digna de admiração. Como se essa pessoa que tá magra demais, ela conseguisse algo que as outras pessoas não conseguem. Coloca ela num status de uma soberania, de um poder muito doido. Então a gente tá constantemente aplaudindo o adoecimento, né? Até aquele conceito da Angel, do Victoria's Secret, é um angel. Exatamente. É aquele padrão que só os anjos conseguem chegar lá, né? E as pessoas muitas vezes querem se sentir especiais, querem sentir que estão ali. Só que o grande problema é, isso ultrapassa o que biologicamente é saudável para as pessoas, entende? Se nós entrarmos hoje lá na internação onde eu trabalho, que é uma internação de pacientes com anorexia, você vê meninas extremamente emagrecidas, chorando e com crises de ansiedade em relação a comer, porque acreditam que estão grandes, entende? Claro. Não, e... Nossa, é tão louco isso, né? Porque realmente a gente... É como se a pessoa começa a entrar numa ideia, uma coisa que eu fico muito pensando, que como se você tivesse poder de resistir à comida. Isso é algo que a gente está pregando também como sociedade, né? A gente, nesse movimento que a gente tem, dessa coisa do força, foco e fé, né? Dessa coisa do não, eu posso, eu consigo, é como se te desse também o poder de resistir à comida que a maioria não resiste. Então, assim, eu acho que a gente deve começar assim, olha, eu consigo não comer esse chocolate agora. Poxa, eu sou forte, eu estou no comando.
começa nesse nível, eu acredito. Uhum. Eu consigo agora pegar esse daqui que eu comi e comer pela metade, até a hora que a coisa se inverte. Será que a gente pode dizer que a gente começa assim? Exato, porque o percurso vai ser muito sobre controle, entende? E aí, nesse aspecto do controle, a gente começa a ver o que seria um comportamento usualmente comum e quando a gente está se deparando com um adoecimento, entende? Então, por exemplo, as pessoas tipicamente fazem dieta, né? Então, hoje é conversa de elevador, todo mundo acaba fazendo uma dieta. Só que essas dietas, quando a gente pensa no princípio da dieta, ela vai estar baseada, ou teria que estar baseada, em algum princípio nutricional, em alguma questão relacionada à saúde em si. O grande problema é, nesse percurso do adoecimento, a dieta, ela se quebra em termos de princípios nutricionais e a pessoa ela fica dentro desse aspecto do controle, não baseado em nenhum princípio nutricional. Então não é simplesmente fazer dieta, é passar fome, é cortar grupos alimentares, é não ter uma alimentação de fato saudável, que era a primeira busca em relação à dieta. Então viver comendo frango e salada não é algo saudável, entende? Mesmo se aplica quando a gente pensa nessas questões do corpo, aonde vai beirando todo esse processo da insatisfação, da insuficiência, porque pode ter ali, enquanto busca, a pessoa pode estar tentando resolver alguma coisa que não se resolve no corpo, entende? Mas se tem expectativa que vai se resolver no corpo. E quando se chega lá, é o momento que começa a cair as fichas de não era bem isso. E talvez aí que comece, de fato, a busca mais verdadeira de o que essa pessoa está tentando resolver. Por que o corpo tem que estar desse jeito? Ou por que a comida tem que estar estreitamente dessa forma, dentro dessa rigidez, sabe? É engraçado porque se você pegar a pessoa que está linda e maravilhosa, ela é capaz, linda e maravilhosa dentro do padrão que muitas pessoas entendem, tá? Ela possivelmente vai dizer que algo está errado. Claro. Por isso a gente optou por cultura da insatisfação como tema, porque mesmo quem é idolatrado, muitas vezes tem um desconforto individual, que eu não gosto, sei lá, da minha orelha, porque... Se você perguntar pra Gisele Bündchen, ela vai deve falar que tem um monte de coisa que ela gostaria de mudar. E assim vai. Agora, a gente faz essa relação muito com o corpo feminino. E eu acho fantástico em ver que existe todo um trabalho para cuidar dos transtornos alimentares masculinos. Exato. E você trabalha diretamente com isso. Quer dizer, o que está acontecendo com os meninos? Exato. Acho que o primeiro elemento dentro disso é a cultura da insatisfação não vai perdoar ninguém. Então, se você é uma mulher, se você é um homem, se você é uma criança, muitas vezes já tem uma pressão estética ali. Se você está com 60 a mais, muitas vezes você nem tem o direito de envelhecer, porque vem já a pressão estética em relação a precisar estar dentro de um padrão. Então, se você acabou de gestar um filho, daqui 2 semanas você já precisa estar dentro de um corpo específico. Então, a cultura da insatisfação ela não vai perdoar ninguém. E isso vai atingir os rapazes também, entende? Porque é algo que está muito impregnado na nossa cultura. E nós teremos níveis de impacto diferente. Algumas pessoas vão ter menos impacto, outros vão ter muito mais impacto, e outros até chegar no extremo de um adoecimento. Entende? O que tem acontecido, mais especificamente, só para a gente entender dos homens, assim, o que tem? É o emagrecimento ou é a busca do procedimento estético? O que acontece? É diferente entre os rapazes e as mulheres, porque o que ocorre, enquanto as mulheres vão numa busca do emagrecimento, os rapazes vão muito numa busca de uma musculatura, de um corpo trincado, mas com uma musculatura aparente. Tá. E dentro disso começam as problemáticas relacionadas a vício em academia, o uso de anabolizantes, fazerem práticas extremas relacionadas a controle de peso para não perder ali a musculatura, a massa e coisas do tipo. Então os rapazes, eles estão sendo impactados dentro de um outro eixo, tá? Mas eles estão sendo muito impactados, usando de forma deliberada os aspectos de anabolizante, que é algo que é muito prejudicial para o organismo. Por e quê? normalizado. O que é prejudicial para que as pessoas possam aprender também nessa conversa? Pode ter falência renal, a pessoa ela vai ter um comprometimento importante da própria saúde, que é aquilo. Estética e saúde não são parceiras nisso tudo. Então, quem olha de fora fala, nossa, esse cara aqui cuida da saúde, trincado, e todo mundo achando que ele está dentro de um espectro ali de alguém que cuida bem da saúde. Tem essa busca. Mas quando a gente pega os exames laboratoriais, quando nós vamos ver os comportamentos desse paciente, ele está muito adoecido. É alguém que, se não for para academia, tem crise de ansiedade. É alguém que está com lesão e precisa ir para academia, porque se não for, ele não vai conseguir dormir.
Entende o que eu estou dizendo? De ficar obsessivamente pensando sobre isso. Tá? Então, no consultório, já recebi ligações de pacientes chorando na academia, com dor, porque não eram para estar na academia, tinha uma indicação de uma contraindicação relacionada a ir para a academia e não conseguiu não ir. E agora está com uma dor física muito maior. Entende o que eu estou dizendo? Sim. Então é muito delicado, nós estamos num momento muito delicado e é normalizado. Porque nas redes sociais essas pessoas vão ser aplaudidas e super incentivadas. Os homens em relação a esse aspecto da musculatura e as mulheres em relação aos aspectos da magreza. Que em algum momento também se interlaçam, entende? Então antigamente até... esse comportamento mais firme da musculatura, nós vemos exclusivamente nos rapazes. Porém, depois com a chegada das blogueiras fitness, agora nós estamos vendo mulheres que não basta mais só ser magra, tem que ser durinha, tem que ser trincada, entende? Então, é um momento muito delicado em termos de sociedade. Tem até idosos. 70, quase 80 anos, super ultra. Se bem que tem uma consideração com relação à saúde. Mas o trincado não é o caminho, necessariamente. Porque para ter saúde não precisa estar trincado. Exatamente. E a gente até vai ter que perguntar de qual saúde nós estamos falando. Né? Porque muitas vezes a pessoa ela pode até ter uma saúde física, mas não é saudável a pessoa ela ter crise de ansiedade se comer alguma coisa fora da dieta, a pessoa não conseguir dormir porque não foi na academia, a pessoa não respeitar o próprio corpo. Sim. Entendem? Sim. E doutor, quando eu entendo, né, como você colocou aqui, que a cultura da insatisfação de fato não perdoa ninguém. Eu entendo que estamos todos, mas quando eu paro de ter uma insatisfação, vamos colocar entre muitas aspas, normal, porque também nem sei mais se é uma insatisfação normal, e quando eu tenho algo que se caracteriza mesmo como um transtorno de imagem, né, que eu sei que é um ponto que você trata muito no consultório, queria entender quando que eu percebo que o negócio desandou e já ultrapassou, e como é esse tratamento também? Tá. Bom, existem alguns sinais para a gente pensar nessa questão voltado a uma questão de imagem, um transtorno de imagem, né? Primeiro elemento, a gente observa um sofrimento muito elevado e uma disparidade da forma que a pessoa ela é e a forma como a pessoa ela se vê. Então, não raro, o que ocorre? Nós vamos ver, no primeiro elemento, as pessoas tendo uma confusão relacionada à precisão do próprio tamanho. Então, sempre falando como se fossem muito maiores do que realmente são. Sabe? Então, às vezes na rua a pessoa, será que meu corpo é igual a fulana? Será que eu pareço com essa pessoa aqui? Essas são pistas, muitas vezes, de uma dificuldade na precisão do próprio tamanho. Entende? Aqui é um elemento, essa dificuldade da precisão. Um outro elemento é a pessoa ela ficar se checando excessivamente, indo para o espelho, ficar levantando a barriga e se checando constantemente para ver se o corpo teve alguma alteração. Sabe? Ou a pessoa ter uma evitação muito grande. Eu tenho pacientes que têm dificuldade muitas vezes de tomar banho, por conta que quando está tomando banho, a água está tocando no corpo e aquilo gera muito sofrimento. Não. Juro. Nossa Senhora. Juro. Por isso que a gente está falando de adoecimentos em relação à imagem corporal. Tem pessoas que não conseguem se olhar no espelho. Eu tenho pacientes que a gente precisa fazer com que o paciente ele fique algum tempo sem olhar no espelho para depois ir voltando aos poucos a se ver no espelho. Tem pacientes que têm dificuldade em se tocar, pela aversão relacionada ao corpo, ao ódio relacionado ao corpo. E se você for ver, são pessoas que não estão num cluster de obesidade ou algo do tipo. São pessoas que estão ali dentro ou próximo daquele padrão de beleza, mas não conseguem se ver. Então é muito essa disparidade relacionado primeiro, essa apresentação corporal e como, de fato, essa pessoa ela traz em termos de sofrimento. E, em outros momentos, o nível de intensidade daquele sofrimento, independente da forma corporal. Entende? Então, a pessoa ela começa a evitar sair com os amigos. A pessoa ela evita postar qualquer coisa nas redes sociais se não tiver uma modificação importante em relação às fotos, sabe? Tem medo de se relacionar com outras pessoas. Então, tudo isso, quando a gente vê que a questão de imagem impacta no funcionamento da rotina, nos aspectos sociais, essa pessoa ela está dentro de um sofrimento de evitação de se aproximar do corpo, sim, a gente já está falando de um adoecimento. Nossa, quando ele estava descrevendo, eu estava pensando, né, se esse tipo de paciente que não consegue se olhar no espelho, que não consegue sentir a água cair no banho, não se relaciona, né? Eu acho que os impactos que a gente tem disso são enormes. Sim. Acho que você passa a configurar a tua vida inteira, provavelmente,
na imagem, né? Eu acho que tudo está relacionado à imagem. A gente até já contou aqui num outro episódio o quanto, por exemplo, que a decisão nossa de ter um podcast que é um canal com vídeo, que tem um videocast, foi um pouco postergada por uma questão de tipo, nossa, eu vou me ver no vídeo. Olha que coisa doida. Então, como isso impacta a gente de todas as formas, né? A gente tá assim, tudo. Então, se você vai se relacionar, se você não consegue se ver, como é que o outro vai te ver? Se você não consegue se tocar, como é que outra pessoa vai te tocar? Né? E é um trabalho que você, de repente, não aceita porque você vai ter uma exposição. Então, assim, passa a ser... Eu imagino que um paciente com esse transtorno, isso ocupa basicamente 100% da vida dele, né? Exato. A ponto de tudo girar em torno disso, entende? Então a vida fica muito comprometida dentro desse adoecimento. E por isso que é muito rico isso que a gente está falando aqui, porque chama a atenção das pessoas em relação a cuidem das suas insatisfações para não chegar no transtorno em si, sabe? Porque insatisfação, se a gente olhar ao redor, a todo momento está sendo produzida. A indústria da beleza, eles são muito fortes nisso. E eles sabem o impacto que eles têm no comportamento das pessoas. Senão, não seria investido milhões em propagandas. Então, eles sabem. Falando em milhões, né? A gente começou falando sobre a autoimagem do brasileiro, que não tá boa, porque não estamos felizes. Tem uma estimativa da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Tá bom, a gente meio que já sabe que estamos lá no topo, mas olha só, dados recentes dão conta de que são realizados aqui no Brasil, em média, 1,5 milhões de cirurgias plásticas por ano. A estimativa desse ano é de 2 milhões de procedimentos. Isso faz com que o Brasil seja um dos países que mais pessoas se submetem a procedimentos estéticos em todo o planeta. De acordo com a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, em 2022, que é o dado mais recente, uma pena, o país ocupou o segundo lugar neste ranking, atrás apenas dos Estados Unidos, que realmente... Agora, o Brasil virou polo de turismo cirúrgico, é uma coisa interessante, pela qualidade dos nossos médicos brasileiros, maravilhosos. Mas tem outros países, você vai para Tailândia, você vai para Turquia. Para fazer o do cabelo, vai para Turquia, né? Turquia. Mas você tem uma coisa também de acesso a esses procedimentos que são muito caros. Nos Estados Unidos, então, você nem nossa senhora, não conversa. No Brasil, é caro, mas você tem países onde você vai fazer com um custo muito mais barato, você paga a passagem, você paga todo o tratamento, o procedimento, e sai muito mais barato. E o resultado? E aí eu só coloquei no Google, né, mortes por procedimento estético. E aí vem, influenciadora digital morreu após fazer procedimento estético para aumentar os glúteos. Influencer morre após procedimento estético. Mulher morre após procedimento estético clandestino. Jornalista relata que quase morreu. Não relata que morreu porque não vai dar certo. Relata que quase morreu. Dona de clínica é presa após influencer fazer procedimento estético. Influenciadora digital, 33 anos, morre após procedimento. Eu vou lembrar de uma época... E homem também morre em tratamento estético, né? Esses fenóis que estão sendo usados e tudo mais. Eu lembro que eu estava fazendo, ainda trabalhando no Jornal da Band, uma matéria sobre Botox. E era uma menina de 22 anos. Nossa. Fazendo Botox preventivo. E eu olhei, eu falei, putz, precisa, não tem uma linha nesse ser humano, mas não é para ter. É o preventivo. E aí eu falei, caramba, o Botox ele custa, pelo menos aqui em São Paulo, entre R$1.800 e R$2.000. Quem tem sobrando a cada 3 meses isso, numa fartura, aí você vai conseguir um produto de outra qualidade, você pode se meter numa confusão. Aí você vai fazer ao invés de você fazer com médico, você vai fazer com cabeleireiro? Exatamente. Aí nós vamos falando de níveis da onde a gente vai chegando. Porque eu preciso acessar, Exatamente. Eu preciso ter, eu preciso conseguir, eu não posso ter uma ruga, não posso ter isso, não posso ter aquilo. E aí, a busca, e eu realmente queria entender, e aliás, você que está assistindo, por favor, comente, mas porque as pessoas estão virando patos, as mulheres estão virando uns patos, com essas bocas enormes, e alguém está dizendo que isso é bonito, porque não é possível, isso é minha opinião, acho aquilo uma coisa grotesca. Só que aí ficam deformidades, e aí isso é sorte sua se você não morrer. E olha a quantidade, e não adianta, porque você tem essa quantidade de informação, só 2024, quanta gente já morreu e continuam procurando. Quer dizer, é tão grave a insatisfação. Agora,
quando você começa a perceber, quer dizer, eu duvido que a pessoa comece a perceber a insatisfação dela. Isso é um olhar que a família tem que ter. E fico aqui também preocupada, porque quando vocês comentaram, mas aí a pessoa tá magra e todo mundo fala linda, magra. Deixa alguém escrever que ela tá magra demais. Aí você está avaliando o corpo dela, ela tem o direito de fazer o que ela quer. Eu tenho um amigo meu que a filha dele é super, super, super gordinha. Super. Isso é gordofobia, dizer que ela está super gordinha? Ou é uma preocupação com a saúde dela? Porque eu acho que para a menina da idade dela, ela não está num peso saudável. O meu olhar é de saúde. Mas quem sou eu para me meter na vida alheia? Então é complicado também nas redes sociais você querer dar um toque na sua opinião de que aquela pessoa não está no peso adequado. Adequado para quem, cara pálida? É muito sensível. Ficou muito sensível. Se você dá o parabéns, não tá certo, porque você tá estimulando a pessoa naquilo. Se você fala, olha, acho que você podia dar uma olhada, a do Brad Pitt, gente, esqueci. Angelina Jolie, que parecia um esqueleto recentemente. Caramba, o que tá acontecendo com essa pessoa? Tudo para dizer, né? Falei das mortes, falei dessa continuidade da busca. Putz, grila, quem que ajuda essas pessoas? Porque elas não estão percebendo. Sim. Nem para pedir ajuda para o psicólogo. Sim. E até os dados que você trouxe mostram o quê? É o país com o maior número de cirurgias plásticas e é o país também que não está satisfeito com isso. É o país que está super infeliz. Então, se as pessoas estão buscando cirurgias com o intuito de aumentar a felicidade, os dados que está trazendo é que é o contrário. Né? E é aqui que a gente já começa a perceber as armadilhas da coisa. Porque muitas pessoas, muitas vezes estão tão desesperadas pela felicidade que tudo que o outro falar, a pessoa ela compra ali, né? E você até trouxe sobre as pessoas dizerem que não podem ter uma ruga, não podem. E aqui que entra o questionamento, por que não pode? Se a gente pensa no processo de envelhecimento do corpo, isso é o natural. Nós estamos patologizando coisas que são naturais daquele organismo. O corpo dos 15 não vai ser o corpo dos 20, não vai ser o corpo dos 40, não vai ser o corpo dos 60, e assim por diante. A única certeza que nós temos é que o corpo ele vai ser modificado. Sim. Só que dentro da perfeição, existe o quê? Não se pode ter modificação. Na perfeição precisa tudo estar controlado. Entende o que eu estou dizendo? Precisa ser quase como se o corpo da pessoa fosse um corpo plástico, né? Onde ao sentar não pode ter dobradura na barriga, onde ao sentar as coxas não podem se espalhar na cadeira. E o grande problema disso isso faz parte da nossa fisiologia, entende? Ao sentar, sim, vai ter um pouquinho, a barriga vai ter uma dobradura para sustentar a coluna, bem-vindos à nossa anatomia, entendem? Ao sentar, sim, a coxa vai se espalhar, porque é um músculo que ele vai precisar se acomodar ali, não há nada de errado com o corpo por conta disso. Só que o que acontece? As pessoas, elas querem esse corpo intacto, um corpo que ele precisa estar perfeito a todo momento. Um corpo de Photoshop. O corpo de Photoshop. Que até essa história da barriga negativa vem também do Victoria's Secret, né? Das índias de lá. Mas quem que tem que olhar isso, doutor? Porque assim, e como abordar uma pessoa? Porque antes de chegar no psicólogo, que eu acho que já é um passo onde a pessoa já passou a linha, né? E aí tem um alarde todo em cima disso. Como é que a gente pode, tendo alguém na família, tendo um colega, como é que a gente pode... quer dizer, fica para as pessoas e fica para a família essa responsabilidade também de alertar. Como que a gente pode... Principalmente crianças e adolescentes, né, Principalmente crianças e adolescentes. Principalmente. Porque a criança, eu entendo que tem muito papel dos pais nessa responsabilidade do que até oferece para as crianças e tudo. Mas para o adolescente que tem já uma dificuldade natural, né, de imagem, de aceitação é um nível altíssimo, passamos todos por isso, mas como que a gente aborda então as pessoas para tentar ajudá-las a entender o que ela está vivendo está passando um pouco do ponto? Sim, vão ter dois elementos. Quando a gente pensa sobre alterações ali no comportamento da pessoa relacionado a questões com a imagem ou a questões voltadas a um emagrecimento muito extremo, o primeiro elemento que a gente precisa olhar é o sofrimento dessa pessoa, né? Então, se essa pessoa ela se queixa excessivamente, se essa pessoa está sempre fazendo comentários sobre corpo, talvez ali é uma entrada de falar, percebo que você nas últimas semanas só fala sobre corpo, tá tudo bem, tem alguma coisa acontecendo, você já procurou
alguém para falar sobre isso, porque eu vejo que você está incomodado com o corpo. Porque é aquilo que você trouxe, às vezes a pessoa ela não percebe. Não percebe. Né? E isso ajuda a pessoa ela ir, as fichas ir caindo de, nossa, é verdade, essa semana eu só falei sobre dieta, essa semana eu só falei sobre corpo, essa semana a vida está em torno disso, entende? Então, aqui é um eixo. O eixo relacionado a, quando a gente pensa em crianças e adolescentes, a gente vai ter que tomar muito cuidado sobre comentários voltados a corpo, porque aquilo, a gente não sabe como essa criança vai internalizar aquilo, né? Então, a gente vai ter que diferenciar, primeiro, tirar um pouco valor daquela criança e corpo em si, né? E o que eu estou querendo dizer com isso? A gente, quando você fala das preocupações relacionadas à saúde, a gente vai conversar com os pais, não necessariamente com a criança em relação a isso, e os cuidados não serem em relação a ameaças de, se você não emagrecer, você não vai ter um namoradinho. Nossa, que ou horror. você, acontece nos contextos familiares, ninguém vai gostar de você, você não vai ter amigos. Então começa, é muito delicado isso, porque às vezes começa numa busca de saúde e se perde, quando vê a criança está se escondendo. E era uma criança que não tinha uma questão ali relacionada a viver aquele sofrimento sobre o corpo. Só que depois de tantos apontamentos, essa criança começa a ter uma vivência muito negativa. Então, com essa criança, primeiro cuidados de saúde são para todos, né? Então, você poder ter uma alimentação que tem espaço para todos os alimentos, você ter sua atividade física, você ter o seu sono regular, enfim. Cuidados de saúde são para todos, isso inclui os pequenos e inclui os pais. O grande ponto aqui nessa conversa é não ter conversas que vai na linha de ameaçar algo baseado no corpo. Entende? Porque vão ter muitas pessoas que não vão estar dentro de um corpo padrão, são pessoas brilhantes, são pessoas com um super valor em termos de entrega para a sociedade e para si mesmo. E a gente vai ter que tomar cuidado para isso não ser a motivação para essa criança perder peso. Entende? Então, esses cuidados a gente vai trazer o quê? Muito para os pais reorganizar as coisas dentro de casa, sem fritar a saúde mental dessa criança, ameaçando em algo voltado à imagem. Porque às vezes para os pais não, mas isso vai motivar. Não vai motivar. E nós não sabemos se isso pode ter um impacto de desenvolver um transtorno alimentar. Entende? Nossa. Eu penso que esse assunto também é um pouco quando a gente conversou do bullying. Belo uma programa, né, inclusive. um belíssimo programa. É uma questão também de educar a família. Porque muitas vezes essa insatisfação de uma adolescente é o produto da insatisfação que uma mãe tem. Uhum. É colocado nas filhas. A mãe, ela não coloca apenas nela essa necessidade de ser perfeita, mas coloca na filha também, né? Uma necessidade de que aquela menina corresponda a certas expectativas, a certas aparências. Mas eu acho que a gente vai caminhando por uma coisa que é impressionante como vários programas a gente tangibiliza isso e falamos também no bullying, que é uma sociedade que não está mais aceitando a diferença. Uhum. Né? A gente está normalizando o procedimento estético. Essa aparência é o normal. Significa que se você não tá, você não é mais normal. Olha que coisa louca. O natural que você tá falando que é o envelhecer, ele deixou de ter o ar de natural e passou a não ser mais legal. Nossa, pera aqui. Né? Nota 10. É muito louco, isso é muito triste. E a gente tava conversando, eu e Felipe, antes da gente começar aqui, né? E os meninos do estúdio também. Sobre o OnlyFans. E a gente tava falando que agora tem inteligência artificial no OnlyFans. Então, eu acho assim, do que nós estamos falando, gente? Porque óbvio que esse corpo da inteligência artificial no OnlyFans, ele é perfeito. Uhum. Ele não existe. A humanidade tá ferrada, a humanidade, gente. Não sei mais pra onde vai. Vocês estão malucos. E talvez ele é perfeito porque não existe. Exato. Entende? E aí a gente imagine, como produto, né? Se você pegar agora, então, como produto da sua erotização. Esse ideal, do que nós estamos falando, então? Uhum. O que vira erótico? Não, o que vira assim, estimulante? Você fica nessa parada de satisfazer, de se erotizar, como você falou, vendo essas imagens, aí você encontra uma pessoa na vida real, você fala, não. Você fala, isso não me atrai não vai mais. rolar. Eu acho que ela é uma faca de dois gumes essa questão, porque gera nas pessoas uma necessidade de chegar perto do corpo da inteligência artificial,
e gera no objeto do desejo uma erotização por algo que não vai existir. Então, antigamente era a Bubalu, a gente até chegava, né, na Babalu, Na lembra? Babalu. Maravilhosa, Letícia Spiller no auge dela, linda e maravilhosa. A gente tentava pelo menos chegar na Babalu, dava. Então, agora não dá. Esquece, gente. Agora não dá, porque esse corpo da inteligência artificial, ele não envelhece. Ele não se modifica, ele não conta história, ele não se movimenta. Olha que doideira. Então, Felipe, não sei. Eu vou ficando Porque, nervosa sim, com isso. Estamos ficando tensas. Sim. Porque você vê, as pessoas elas começam a se relacionar com esses aspectos do ideal, né? E aí quando se concretiza numa foto, num vídeo, em algo que a pessoa compra para se excitar ou algo do tipo, é um grande problema isso, porque vai se distanciando de se relacionar com o real, Exato. né? As fotos do Instagram não são verdadeiras, pessoal, entende? Tem 1 milhão de ângulos que a pessoa ela faz ali, tem modificações, né? Então, se a gente até for olhar, acho que 90% do que acontece na internet em termos de fotos, todas são modificadas, ou grande parte delas. E aí a gente vai ter que tomar cuidado com esse aspecto dessa busca pelo ideal. Por que que a pessoa está buscando esse ideal? Que falta é essa? Qual que é a necessidade emocional que está ali, que essa pessoa está tentando consertar através disso? Porque aí sim começa a jornada de autoconhecimento e de não entrar nessas armadilhas. Eu acho os filtros cruéis, porque eu me vejo de um jeito que fica mais legal. Claro. E aí, putz, grila, aí volta e meia, né? Tô gravando alguma coisa, tá, não sei o que, falo, nossa, né? O ângulo, o dia, a luz, o estourado, você fala, depois eu ponho um filtrozinho, ou, tá bom, hoje não é um bom dia para gravar, porque nós temos dias, né? Tem dias e tem dias. Deixa eu dar uma né, aquecida nesse lado aqui. Mas, gente, né, é o que tem para hoje, tá tudo certo. Mas eu acho que o filtro, antes não existia isso, você nem tinha como se ver Sim. com uma cara, né? Eu aos 44, quase 45, com uma cara de 20. Agora eu consigo, você fala, eu queria sair. Ai, meu Deus. Ah, chato. Não gostei. Em 1 milésimo de segundo eu tava lá e agora eu tô aqui. Então, assim, é um pouco chato. E aí as pessoas, você se coloca na rede, assim, o tempo todo, a pessoa te conhece ao vivo e fala, oi, é você? É muito louco isso. Só que a gente faz, insiste, propaga. Eu gosto muito de ver o movimento que várias artistas, pessoas de grande renome, internacional, nacional. A própria Paola, né? A Paola Oliveira aqui e a Pamela Anderson nos Estados Unidos, sim. né? E as pessoas ficam chocadas. Quem outro dia apareceu foi meu Deus, que cruzou as pernas, Sharon Stone. Eu vi isso. Ela fez uma fotografia dela de lingerie, com salto alto, ela no alto dos seus 60 e muitos anos, ou acho eu não sei qual é a idade 70, dela. será? De perna cruzada, que é uma cena muito famosa dela. E ela, linda e maravilhosa, na idade que ela tá. Mas a gente não está acostumado. Enfim, voltando, eu acho muito valoroso o movimento que as pessoas estão fazendo de se expor dessa forma para parar de enganar. E para valorizar. Também é um momento da humanidade onde a gente avança mais, a gente vive mais. Então a gente não estava acostumado a ver tantas pessoas mais velhas. E a imagem do mais velho, vamos pegar nós que estamos na faixa dos 40. Nós, eu e ela, não sei você. Quantos anos você tem, doutor? Tô com 30 e pouquinho. Tá ali. Mas eu tinha a ideia de pessoas de 44, a minha idade atual, totalmente diferente de como eu tô. Totalmente diferente. Era um povo tão mais, né, velho, né? Com a minha idade, a minha avó era minha avó. Então. Sabe, assim? Então eu falava, Jesus do céu. Eu sou vó. Eu sou vó. Tá errado. Mas enfim, para dizer que também é um movimento de sociedade de realmente tem que agora entender que essas pessoas são não quero dizer funcionais, mas assim, que tá tudo certo, que é isso. E vamos ter agora papéis para pessoas com essa idade, e que essa é a beleza que se tem nessa idade, e não é uma forma de diminuição da competência da pessoa, é uma nova beleza. Sim. Mas a gente, na luta para não aceitar essa nova beleza, a gente está virando um negócio assustador. Exato. Volto a dizer o bico de pato. Não é bonito, gente. Em ninguém. Antes de enfiar uma agulha na boca, você não vai ficar legal desse jeito. Não vai. O corpo poder voltar a ser corpo, né? Então, as pessoas, elas estão modificando corpos, não deixando que é um processo natural acontecer. E dentro disso não há espaço para conseguir ressignificar aquelas fases, né? Igual que você trouxe. A pessoa 60 a mais ou algo do tipo, é um momento onde vai ter uma beleza dentro daquele corpo, um potencial naquela idade, e isso não significa algo de errado ali,
né? Então, quando as pessoas ficam dentro do que é perfeito, isso vai tendo um fator destruidor em relação aos processos de desenvolvimento. Por quê? Todos nós vamos envelhecer, todos nós vamos passar pelas etapas, ou espera-se que nós tenhamos essa oportunidade, entende? E talvez o questionamento aqui é as pessoas elas poderem ter uma relação melhor com o corpo para, de fato, terem vidas dignas em todas as fases do desenvolvimento. Sim. E não, ao chegar com 60, ter a crise de ter o corpo igual ao dos 20. Sim. Entende o que eu estou dizendo? Então, vai ser muito importante o corpo poder voltar a ser corpo para as pessoas conseguirem se reconectar com o potencial do próprio corpo em cada etapa da vida e entender que vão sempre existir os ideais porque a indústria da beleza lucra com isso. Então, sempre vai ter os ideais de beleza. Eu queria só comentar uma foto que eu vi essa semana, que era a mulher, porque o corpo feminino, por toda a oscilação hormonal da menstruação, ele muda ao longo do mês. Então, tinha a fase tal do mês, tinha a fase tal, lútea, a fase não sei o quê. E é impressionante, a mesma mulher, de lado, como mudava. Era a barriga subir um pouquinho, diminuir um pouquinho aqui. Os peitos, né? Tudo, é impressionante. Então, a gente não é a mesma pessoa ao longo de um mês. Sim. É muito louco isso. Especialmente nós mulheres. Mas você sabe que, assim, eu vou voltar, eu acho que é muito grave isso que a gente está conversando, não apenas por todos os transtornos e tudo que está envolvendo, mas eu acho que é um caminho que a gente está indo onde o contrário da perfeição é a falha. E aí a gente não aceita a falha. A gente não aceita a falha em nada. E aí eu fico pensando assim, como isso se alastra? Porque se você não aceita a falha em você, você não aceita a falha no outro. Se você não aceita no outro, você não se relaciona. Você não tem amizade, você não tem relacionamento, você não tem trabalho. Porque se você tá sempre buscando o perfeito e o contrário disso não tá bom, então assim, a gente vai ficando escasso das coisas, escasso de relacionamento, escasso... Eu acho que quando a gente tira esse elemento do natural, do real, as relações também parecem ficar não reais. Não sei se você sente isso também. Sim. E aí se perde os aspectos da nossa humanidade em si. A falha está mais próximo a nós enquanto humanos do que a perfeição. Exato. Né? Então as pessoas muitas vezes estão se perdendo e se esquecendo dentro disso. Falhas vão existir, nós temos mudanças que acontecem o tempo inteiro, até porque nós somos natureza, tem dia que chove, tem dia que faz sol, tem dia que faz frio, nós também somos natureza, as coisas vão acontecendo também em nós. Então, o problema das lentes da perfeição é que isso vai gerando pessoas cada vez mais aprisionadas nos ideais e não abrindo espaço para se relacionar, se conhecerem, poder se descobrir, porque na perfeição não vai ter muito espaço para descoberta, todo mundo tem que ser igual. Sim. Entende o que eu estou dizendo? E quando eu falo isso, é as pessoas começarem a aproveitar esse momento como oportunidade de se questionar em relação ao flow que está acontecendo. Todo mundo só está indo, todo mundo só está fazendo isso, sem se questionar. Para onde é que estão indo, sabe? Porque a gente vai precisar voltar a atenção o perfeito só vai existir nesses contextos digitais. Quando a gente vai para a vida real, não é bem assim. Então, até quando a gente vai na praia, a praia aceita todos os corpos. Se a gente olha para o lado, a gente vai ver uma diversidade de corpos ali, né? E eu tenho muitas pacientes que têm muito receio de ir na praia, entendem? Independente do biotipo daquela pessoa, tem medo, tem receio, fica muito angustiada. E aqui que está o ponto. Se as pessoas começarem a se perguntar que a insatisfação é algo que ela é presente na nossa sociedade. Existe uma indústria que fatura muito sobre isso, talvez isso ajude as pessoas a se humanizarem, a perceber que existem muitas dores em comum que não são ditas e que estão sendo consertadas em lugares que não é para ser consertado, né? Então, as pessoas, o real, a gente está no momento de tentar trazer as pessoas para o real, né? Então, esses movimentos das pessoas poderem se expor, igual que vocês trouxeram vários artistas falando sobre isso e se expondo de um jeito real, muitas vezes choca as pessoas que estão ao redor, né? Ou muitas vezes o engajamento vem através das pessoas ficarem assustadas, ou nossa, essa pessoa é assim? Sim, porque essa pessoa
ela é um humano como todos nós. Eu ainda já falei em alguns episódios aqui com relação à minha vontade de deixar os cabelos brancos, né? Porque eu olho pro meu marido, cheio de cabelo branco, olha pro lado, eu tô aqui, toda de cabelo moreno. Não faz sentido, tipo, só ele envelheceu, eu não, né? É muito estranho, mas é uma luta ainda a ser vencida. Eu queria deixar um espaço para a gente fazer um alerta com relação à recuperação. Tá. Porque é um processo para chegar nisso, né? A insatisfação que foi crescendo, as medidas que foram tomadas, os tratamentos que foram feitos, as dietas malucas, e você vai se abastecendo, né? Você começa a seguir uma linha, e aí você começa a encontrar pessoas que pensam igual, e você vai, né? Me achei nesse grupo, e aí aquilo vai ficando vira um culto, né? Vira uma coisa muito louca. Fica difícil de sair disso, que também não é um tratamento rápido, né, doutor? Sim. Primeiro que demoram muito para chegar, em média 7, 8 anos para se chegar no tratamento. Aqui em São Paulo nós temos o Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, que tem um programa pelo SUS para transtornos alimentares e questões com a imagem. Aliás, nota 10 nesse sentido. O Hospital das Clínicas é um espetáculo. Sim. Então, todos vocês que estão aqui assistindo, se perceber alguma alteração ou quiser alguma avaliação em relação a isso, pode nos procurar e lá o paciente vai ter acesso a psicólogo, nutricionista, psiquiatra, qualquer outra especialidade médica que precisar. Então, de fato, nós estamos querendo divulgar cada vez mais para as pessoas saberem que existe saída, né? Que existe formas de se cuidar sem ser baseado no que a cultura da insatisfação diz, né? Então, existem outros caminhos. O tratamento, sim, vai depender muito do impacto disso na vida daquela pessoa. Então, pode ser que leve um tempo muito maior. Tá? Mudar é difícil? Mudar né? é difícil. E ainda mais quando é retroalimentado a insatisfação constantemente, quando abre a tela do celular. Os estímulos para a pessoa voltar são muitos, né? Exato. Quando eu penso na internet, eu acho que a gente mirou na liberdade e acertou na prisão, né? Você já parou para pensar nisso? Você tá um negócio. Não, mas é verdade. Hoje olha, eu vim até de lá, não foi? Mas pensa, porque quando a gente chegou com a promessa da internet, era, nossa, a gente é livre, a gente vai poder ir para os lugares, conhecer. Resultado, estamos aqui o tempo todo e presos em si mesma, porque a gente ficou criando um ideal de perfeição que ninguém chega, então tá todo mundo lá na sua própria casinha. Não entendi muito que liberdade foi essa. Olha, vamos ver os cachorrinhos brincando. Eu acho muito mais legal os cachorrinhos, os pandas, os elefantes, porque aí a gente não faz um comparativo. Mas sabe que coisa doida que eu tava ouvindo o Felipe falar, né? Que a gente não tá mais tendo que conhecer do outro, que descobrir. Que triste! Porque pensa quando você se apaixona por uma pessoa. Que mágico que é você descobrir aos poucos aquela pessoa, né? Não sei, a gente tá perdendo muito. Você sabe que eu quero... Porque eu vou ouvir daqui a pouco um negócio, mas eu só queria fazer uma pontuação. Você fica muito frustrado, coitado, como psicólogo, para olhar a sociedade e falar, caramba, não é possível. Que Freud diria. Sim. É uma frustração elevada, não vou negar. Tá dando errado, gente, tá dando errado. Porque basicamente o que nós estamos falando aqui, nós vamos ver que é quase como se a sociedade estivesse propagando uma coisa totalmente diferente. E esse é o despertar, entende? Esse é o momento das pessoas se questionarem o porquê que precisam estar dentro desse ideal. E assumirem cada uma as suas próprias insatisfações em relação a cuidar delas para não chegar no adoecimento, entende? Então, sim, é frustrante. Faço terapia por conta disso. Nossa, Isso é super importante. Mas... Vocês ouviram? É hora do boom! Fuck my brain. E na hora do boom, a gente dá aquele arremate final sobre essa nossa conversa. Fique conosco, porque quem começa é ela maravilhosa, Natália Mestre. Nossa, primeiro, Felipe, que papo maravilhoso, assim. Obrigada. Eu fiquei viajando em 1 milhão de coisas. E você sabe que o que me trouxe, assim, o tempo todo é o quanto de vida se perde com a cultura da insatisfação, sabe? É o que você falou, né, Má? Hoje, por exemplo, eu olho para as fotos da Natália de adolescente e falo, gente do céu, essa menina era linda. E naquele momento, eu não estava achando nada disso. Naquele momento, eu estava mirando um corpo que eu não tinha. Eu estava deixando de ir à praia. Eu estava deixando de colocar uma roupa. Eu estava deixando de viver.
eu tava deixando de ir na festa, Então, assim, o quanto de vida a gente perde por conta de uma busca que não vai chegar. Esse é o ponto, que é uma retroalimentação. Então, quando você chegar, vai ter uma nova conquista, vai ter um novo. Você tá sempre no ratinho da esteira, no hamster. Então, gente, eu acho que esse programa é um alerta pra gente, de fato, ter certeza de que muitos ganham dinheiro com a nossa insatisfação. Só que a gente tá perdendo vida. A gente tá perdendo tempo de vida. Então, vamos viver. Eu acho que mais do que 10 hoje. Exato. Hoje, nossa senhora. Jesus amado. Eu, Marina Machado aqui, vou pegar um pouco disso que a Nath falou, porque é isso. Eu com 20 olhava e falava, meu corpo falta isso. Hoje eu olho eu com 20 e falava, uou, muito, avião. né? Puta avião. Tá, ok. Mas é que eu tô muito feliz hoje. Curiosamente, eu tô um pouco fora da curva. Mas assim, eu com 30, então, só Jesus na causa. Mas eu olho e falo assim, putz, grila, olha a minha pele, olha isso. E naquela época eu não tava contente. Tão contente, vai. Então assim, a gente nunca tá contente. Só que quando a gente toma a distância e fala, nossa, eu com 20 era isso, eu com 30 era aquilo, eu com 40 tal coisa. Cada vez você olha pra trás, você fica feliz com o que você tava vendo, mas naquela época você não tava. E eu me pergunto, do que a gente está se alimentando? Sempre falo isso. O que a gente coloca para o nosso corpo como organismo, de nutrientes importantes, o que a gente está se alimentando? Mas do que a gente está se alimentando? De imagem. Sim. Do que a gente está se alimentando? De grupos onde a gente pertence, porque faz mal à saúde, porque a gente acaba estando com pessoas que estão também mentalmente debilitadas pela falta de satisfação individual, porque a autoimagem também está prejudicada. Sim. Se eu estou com um monte de gente que tem um problema de autoimagem, eu não estou saudável. Eu só faço parte de um grupo cheio de gente com problema de autoimagem. E vai ter. E vai ter. Então, cuidado com o que você está se alimentando, do que você se alimenta. Como imagem, como convivência e como alimento também. Cuidando disso, sem dúvida, você vai ter muito mais saúde. Exato. Doutor, o boom é seu. Bom, acho que essa conversa ajuda as pessoas a poderem entrar numa nova jornada. Uma jornada que é menos sobre perfeição e mais sobre melhorar a conexão e a relação com o próprio corpo. E o que isso significa? Voltando a trazer vida e o potencial relacionado àquele corpo, né? Porque muitas vezes, na tentativa de ser feliz, a pessoa ela mira em um lugar e acerta em outro. Então agora é sobre reorganizar as coisas, se apropriar das próprias insatisfações e ter uma relação melhor com o próprio corpo, criando espaços de não adoecimento, né? Então eu lembro uma vez que me perguntaram, Felipe, como nós podemos fazer prevenção de transtornos alimentares ou de questões de imagem no nosso dia a dia? Nós podemos fazer a prevenção no nosso dia a dia, nas conversas que nós temos, nos apelidos que nós colocamos nos outros, nos memes que a gente compartilha, sabe? E a gente poder criar espaços onde as pessoas possam se sentirem bem nos próprios corpos, né? Então, a minha mensagem é, todos nós aqui ser agentes de prevenção disso, de criar espaços mais confortáveis que as pessoas possam aumentar a consciência voltado ao potencial do próprio corpo. Fuck my brain. E saúde mental, saúde física e saúde mental. Exato. Dito isso, doutor, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer, essa conversa foi muito rica e é isso, a gente vai pingando, vai batendo na tecla e vai ajudando as pessoas a refletir, claro, né, é uma batalha enorme, mas tem que começar em algum lugar e tem sido feito em vários pontos. E você, muito obrigada por ter ficado conosco até o final. Lembro a todos que ainda não se inscreveram, que se inscrevam nas nossas redes, no YouTube, @canal FMyBrain, no Spotify, @FMyBrain e no Instagram, @fmy.brain. Semana que vem, bem é onde? Semana que vem a gente está de volta às 18 horas. Até lá, tchau, tchau. Fuck my brain. Fuck my brain.